quebrar o pé de tanto que ela apanhou. E ela passou por perícia e nós estamos aguardando a perícia voltar. Ela teria confessado que jogou o corpo da criança no rio porque ela sofreu tortura. Então, a questão é, em momento algum a Jennifer confessa ter cometido o crime. Mas por que os antigos advogados a teriam abandonado, ao invés de denunciar a possível tortura? Tentamos entender também por quem Jennifer teria sido agredida. Foi dito para ela na prisão o que ela tinha que fazer, senão ela ia ser morta. Senão iam matar a família dela, iam atrás da mãe dela. Isso partiu de onde? Da Polícia Civil? Não, eu não do crime organizado? Eu não posso dizer de onde partiu, porque a própria Jennifer ela tem tanto medo que ela não revelou de onde partiu. O que chama a atenção na nova tese da defesa é entender, então, como a investigação chegou até uma cova com um corpo de criança enterrado, se não era Isis Helena. Mas há um ponto nessa história que é difícil questionar. Existe um corpo. Havia um corpo de uma criança enterrado ali naquele ponto onde a mãe foi vista por testemunhas, onde depois de vários depoimentos ela acabou confirmando que realmente esteve ali, apesar de negar que teria levado a filha morta na mochila que ela carregava. E depois dessa primeira versão, que ela teria jogado a criança na água, ela então confessou que havia enterrado ali à margem do Rio do Peixe. Se não é Isis Helena, então quem é? Essa é a pergunta que o Ministério Público, que acusa ela de homicídio qualificado, tem que responder. Mas não foi ela quem apontou o local onde a Isis Helena teria sido enterrada? Ela apontou o local depois de ter sido coagida, depois de ter sido espancada e ameaçada. Não há ninguém garante que ela tenha indicado aquele local ou que o local tenha sido indicado a ela para ela dizer que estava lá. Então, foi a Polícia Civil quem plantou um corpo ali? Não, mas não posso dizer que foi a Polícia Civil. Alguém colocou um corpo lá. O mais impressionante é Jennifer ainda insistir que Isis Helena está viva. Esse corpo não é de Isis Helena? Não é da Isis Helena. Jennifer comunicou à família que Isis Helena estava desaparecida depois de deixar o filho mais novo no colégio e levar a avó até um caixa eletrônico. A Polícia Civil passou a desconfiar da versão da mãe porque havia um período de cerca de 2 horas, naquela manhã do aparente sumiço, que Jennifer não soube esclarecer por onde passou. Uma testemunha apontou ter visto Jennifer passando próximo a este rio. Provas levantadas indicavam que Jennifer teria vindo nessa direção de moto, com uma mochila e uma sacola. Depois de vários depoimentos contraditórios e do pedido de prisão decretado, Jennifer disse que a menina teria morrido naturalmente, ao longo da noite, e que, por medo de ser julgada pelos parentes, jogou o corpo da criança no Rio do Peixe. Cerca de 1 semana depois, Jennifer mudou a versão mais uma vez e apontou onde havia enterrado a filha. O advogado insiste que Jennifer foi obrigada a confessar, mas a defesa não esclarece como a cova teria sido encontrada se não foi apontada por Jennifer. O perito contratado pela família da Isis, que fez esse relatório aqui, que está na mão do Dr. Luiz, ele analisou pelas fotos da ossada no local, as fotos da perícia inicial, que estão no inquérito, e teria analisado, então, pelas fotos, porque não houve a exumação do corpo. A defesa analisa se pedirá essa exumação, se vai questionar o resultado do DNA. Mas a previsão do perito, pelas fotos, aponta que não bateria o crânio localizado ali naquela cova com o crânio
da Isis Helena. Sim, pelas fotos. O formato do crânio é diferente da foto. Os dentes são diferentes da foto da Isis, são diferentes dos dentes encontrados no crânio. O alto estado de decomposição também do cadáver mostra que aquele cadáver já estava lá fazia muito tempo. Mas mais do que 50 dias. Todos esses elementos, o perito ele levantou e ele está levantando e ele vai ratificar isso daí em juízo. E é possível fazer essa análise pericial, ela pode ser feita assim através de fotos, doutor? Isso é suficiente? É o suficiente para indicar que a Jennifer não cometeu o crime. Até porque o DNA, nesse caso, é imprestável. Não foi colhida a amostra de DNA da Jennifer. Não foi colhida a amostra de DNA da avó materna da menina. Somente dos familiares do lado paterno. Por que trocaram os advogados? Por que 2 advogados abandonaram o caso da Jennifer e vocês assumiram agora? Bom, primeiro nós assumimos porque a família dela procurou a doutora Luzia, que trabalha conosco, e expôs o caso, expôs o que aconteceu e mais, expôs que a avó tem certeza que a neta está viva. Essa é a indignação da família da Jennifer. A indignação da família da Jennifer é que eles têm certeza absoluta que a Isis está viva e ninguém está investigando isso. As fotos anexadas ao inquérito mostram toda a ossada localizada. Pela pouca idade, Isis Helena tinha apenas 8 dentes de leite. Os dentes se tornaram o ponto maior dos questionamentos. Fato rebatido pelo advogado do pai da criança. Doutor, diante dessa novidade, da análise desse perito por fotos que questiona que esse corpo não é de Isis Helena, qual que é a posição do senhor? Eu, como assistente de acusação, acredito que é um grande equívoco desse perito, tá? Porque analisar fotos, e supostamente essas fotos teriam sido manipuladas aí por programas eletrônicos, tipo Photoshop, que acabaram alterando o tamanho da ossada, tá? Não tem valor jurídico nenhum. O que teria valor jurídico, sim, é se a defesa tivesse feito um pedido de exumação do corpo e indicando para o juiz do processo que seria feita uma nova perícia na ossada encontrada do corpo da pequena Isis Helena. Então será preciso fazer uma exumação para que esse laudo seja